paz do Senhor Jesus, queridos, tudo bem com vocês? Quero te convidar para ficar aqui comigo uns minutinhos para que a gente possa meditar na palavra de Deus para o nosso coração no dia de hoje, dia 5 de abril de 2024. Até aqui nos tem guardado o Senhor, até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos protegido, tem nos dado livramento. Queridos, você já parou para pensar quantas vezes o inimigo quis acabar com a tua vida? Quantas vezes o inimigo quis armar um laço para te destruir? Mas o Senhor enviou o seu anjo e disse: não, ele é meu, ele é minha. Já parou para pensar hoje no livramento que o Senhor tem te dado? Quantos livramentos, quantas bênçãos, quantas vitórias. Queridos, às vezes o nosso adversário, a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância. Quantas vezes ele planejou algo contra a nossa vida e o Senhor não permitiu. Não permitiu que ele te atingisse, não permitiu que ele te tocasse. Isso é motivo para a gente ser grato ao nosso Deus. É motivo para nós, a cada dia, quando a gente abre os nossos olhos, a gente agradecer a Deus. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida que o Senhor me deu. Senhor, que a minha vida possa ser para a Tua glória, que a minha vida possa ser um instrumento nas Tuas mãos. Queridos irmãos, o nosso Deus nos chamou, nos escolheu, nos abençoa, nos protege, nos guarda e quer nos usar, queridos. Nos usar para quê? Para que a nossa vida seja um testemunho vivo para as outras pessoas, para que a nossa vida seja um exemplo bom para as outras pessoas, queridos irmãos. Infelizmente, a gente tem vivido tempos de muito egoísmo, muito escândalo que tem acontecido, infelizmente. Mas o nosso Deus, Ele é fiel. Ele não escandaliza ninguém, ele não mente, ele não engana, ele não trai, ele não decepciona, ele é justo, ele é santo, poderoso e fiel. E ele tem chamado para si um povo forte, um povo zeloso de boas obras, um povo que teme ao Senhor, que anda em sinceridade de coração na sua presença. Um povo que teme a Deus, queridos irmãos. Aleluia. Glória a Deus pela vida dos cristãos verdadeiros, queridos irmãos, que temem ao Senhor, que obedecem a sua palavra. Glória a Deus. Eu fico muito agradecida pela vida de cada irmão que Deus tem usado nesta última hora. O inimigo tem muita fúria na vida daqueles que são fiéis e verdadeiros. Mas Deus nos protege, Deus nos guarda, Deus nos livra. Amém? Então eu quero te convidar a ler comigo agora a palavra. Se você puder ler a palavra, leia. Se não puder, escuta a palavra. Escuta. Está lá no livro de Lucas, capítulo 18, o versículo é 1. Então diz assim: a parábola da viúva persistente. Um dia, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar a necessidade que eles tinham de orar sempre e que deviam continuar orando sem desanimar. Olha isto. A parábola é para contar sobre a necessidade de orar sem desanimar. Quando a Bíblia fala, queridos irmãos, que nós devemos orar sem desanimar, é porque o Senhor já sabe que muitas vezes a gente pode desanimar, que muitas vezes a gente vai sentir vontade de parar. Mas Ele nos garante a nossa vitória se a gente perseverar firme na oração, amém? Confiando nas promessas de Deus, confiando na bênção, no livramento, na solução do problema, amém, queridos? Em nome de Jesus. Ele disse: havia numa cidade um juiz muito mau, que não temia Deus e que fazia pouco caso de todos. Olha como que era esse juiz, ele não temia Deus e não se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha frequentemente suplicar justiça contra um homem que havia lhe causado prejuízos. Olha, queridos irmãos, a situação daquela mulher. Ela não tinha um marido para proteger ela. Ela era uma mulher viúva. Naquela época as mulheres eram muito limitadas, tudo era muito difícil para a mulher. Ela não tinha alguém
que ajudasse, que socorresse ela. E ela precisava da solução desta causa que era impossível para ela. Qual é a causa impossível na tua vida, querida irmã, querido irmão? Qual é a dificuldade? Qual é o impossível da tua vida? A Bíblia diz que para Deus nada é impossível, mas nós precisamos crer no Senhor, nós precisamos depositar a nossa confiança no Deus verdadeiro, não no Deus deste século, não no Deus falso, mas no Deus verdadeiro, queridos irmãos. E aí diz que aquele homem tinha causado prejuízo contra ela. Queridos irmãos, nós vivemos num mundo onde as pessoas querem se dar bem às custas dos outros, né? Outro dia eu fui numa loja fazer uma compra de algo que eu estava precisando e ali a vendedora me colocou um monte de coisa, me colocou ali aquele negócio de... Como é que chama agora que me fugiu a memória? Ai, como é que chama agora? É um negócio, é uma conta que elas cobram ali, um serviço que eles cobram da pessoa, que a pessoa às vezes não tá nem ciente daquilo ali. Como é que chama o negócio? Seguro. Tal de seguro esse que eles tentam insuquir na pessoa de qualquer jeito. E aí me colocou aquele seguro ali, não me informou nada sobre aquilo ali. Quando eu fui verificar na minha fatura, tava lá o tal do seguro na fatura. E aí depois para a gente poder pedir o cancelamento é uma burocracia, mas isso aí é uma coisinha dos mínimos, né? É uma coisa bem simples. Já tem causas bem mais difíceis, mais complicadas. Aí a pessoa vai num lugar, aí te manda ir para outro, aí te manda ligar para tal número, aí tu liga para tal número, aí não é esse número, aí é outro número, vai para cá, vai para ali, vai para cá. A pessoa acaba ficando assim, com dor de cabeça, como se diz, né? Com dor de cabeça de tanto burocracia para resolver uma coisa que deveria ser simples, que é um direito da pessoa, que às vezes a pessoa não foi informada sobre aquilo e veio aquela cobrança que a pessoa não foi informada. Então nós vivemos num mundo, irmãos, assim, as pessoas são desonestas, as pessoas não têm honestidade, as pessoas não têm sinceridade. Eu ainda disse para aquela moça da loja, olha, eu não quero isso, eu não quero. Eu ainda expliquei para ela que eu não queria. Ela, não. Ela disse que não ia vir e colocou ali. Então, irmãos, as pessoas são assim. As pessoas são... Algumas pessoas, não vou generalizar, tá, irmãos? Não estou generalizando. Mas algumas pessoas que não temem a Deus são assim. São desonestas. E aí diz que essa viúva, essa coitada dessa mulher, precisava que aquele juiz julgasse a causa dela, né? E a Bíblia diz que o juiz não fez caso dela durante algum tempo, ou seja, ela ficou ali insistindo com aquele juiz e ela não desanimou. Não, eu preciso que ele julgue a minha causa. Pelo jeito aqui só tinha aquele juiz, né, para julgar, só tinha aquela pessoa que poderia socorrer ela. Assim conta a parábola. Aí, porém esta mulher está me incomodando. Vou fazer-lhe justiça, pois está me cansando com suas queixas constantes. Então, olha a situação, olha o cenário, queridas irmãs, olha o cenário. Era uma viúva, era um juiz que não temia a Deus, não se importava com as pessoas, e ela tinha aquele problema e ele não estava nem aí, ó. Durante um bom tempo, ele não quis se importar com o problema daquela mulher para ajudar ela, mas ela continuou ali perseverante. O que a Bíblia nos ensina? Persevera naquilo que tu precisa, persevera, tenha paciência, tenha educação, tenha bom ânimo. Eu sei que às vezes a situação, irmãos, nos irrita, nos tira fora, né? Dá vontade de xingar, dá vontade de brigar, mas a gente como cristão não pode, né, irmãos? A gente tem que ter paciência. Não deixa a velha criatura se levantar, não te estoura. Tenha paciência nessa causa, continua fazendo, continua e orando, colocando diante de Deus, pedindo ao Senhor, Senhor, tu sabe, tu és o justo juiz, tu conheces, Senhor, a minha dificuldade, a minha limitação, o Senhor conhece o que eu preciso, expõe tudo para Ele, querida. Coloca tudo diante de Deus. Às vezes a gente sente necessidade, quando está numa dificuldade, de desabafar com uma pessoa, não é? A gente sente necessidade de desabafar com uma amiga, com um amigo, enfim. E não é errado a gente desabafar com uma pessoa. Mas às vezes aquela pessoa, se ela não orar pela gente,
ela não vai poder fazer nada. E às vezes a gente ainda corre o risco, dependendo da pessoa que a gente desabafou, de sair espalhando por essas coisas que não seria para espalhar. Mas quando a gente desabafa com Deus, é o lugar certo. Quando a gente conta para Jesus, é a pessoa certa, é a pessoa que realmente se importa conosco, que realmente se importa em nos ajudar e que pode nos ajudar. E aí a palavra continua falando aqui, ó. Então o Senhor disse: prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Viu? Vocês não acham que Deus fará justiça ao seu povo, que lhe suplica dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Olha, ele fez uma comparação aqui, queridos irmãos, naquele juiz iníquo, que não temia Deus, não se importava com as pessoas, e ele disse: Deus não é assim. Deus vai fazer justiça àqueles que clamam a Ele. Então a tua oração não é em vão. O tempo que nós tiramos na presença de Deus não é em vão. O tempo que nós tiramos meditando na palavra de Deus não é perdido. Pelo contrário, é um tempo que nós estamos ganhando. Nós estamos ganhando o quê? Nós estamos ganhando força, nós estamos ganhando coragem, nós estamos ganhando intimidade com Deus quando nós estamos buscando a Ele, né? Às vezes a gente passa por batalha, irmãos. Às vezes a gente não... Tem dias que é tão pesado que a gente não sabe, lá no mundo espiritual, o que foi tramado contra a nossa vida. Que a gente sente o peso do dia, a gente sente desânimo, a gente sente tristeza, porque a gente está neste corpo limitado, a gente está neste corpo físico, a gente é humano, a gente é suscetível a sentir essas coisas. Mas a Bíblia nos incentiva a não desanimar de orar, a não desanimar de buscar ao nosso Deus, que Ele tem a bênção para nós. Eu afirmo a vocês que Ele lhes responderá depressa, mas a questão é, quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé na terra? Viu, irmãos? Aí analisa aqui o contexto deste último versículo que nós lemos, que é muito importante para a nossa meditação. Qual é o contexto? O contexto é esta última pergunta que a Bíblia faz para nós, no versículo 8. A questão é, será que quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Então observe que ele ligou aqui a fé a essa constância na oração. Então, isto é o que vai também alimentar a nossa fé ou não. É a nossa constância na oração. Então, quando o crente para de orar, ele vai enfraquecendo na fé. Quando o crente para de ler a Bíblia, ele vai enfraquecendo na fé. Ele vai desanimando na fé. Quando o crente para de ir aos cultos, também ele vai desanimando na fé. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos tirar uns momentos para meditar na palavra de Deus, tirar uns momentos para orar, buscar a Deus. Eu sei que tem dias que não é fácil, eu sei que tem dias que é difícil orar, tem dias que a gente não consegue ler a Bíblia, a gente não consegue se concentrar, a gente começa a pensar nos problemas, mas nós temos que vencer, irmãos. Nós temos que vencer essa nossa fraqueza humana e pedir a Deus: Senhor, me fortalece. Na minha fraqueza me fortalece, Senhor. Eu quero ser fortalecida por Ti. Eu quero a cada dia sentir a Tua presença através da Tua palavra. Eu quero a cada dia ser um instrumento nas Tuas mãos para ganhar uma alma para Ti. Né? É outra questão também que a gente tem que pensar, queridos irmãos. Como é difícil hoje a gente ganhar uma alma por causa dos escândalos. Porque as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, elas pensam: esses cristãos são tudo a mesma coisa. É tanto escândalo que a gente vê, irmãos, nas mídias sociais, e geralmente a maioria das pessoas estão conectadas nas mídias sociais porque não tem como sair disso aí, né? É um sistema que conecta todas as pessoas ali. Ali a gente sabe das informações, ali a gente sabe tudo que a gente precisa saber. E infelizmente a gente vê, queridos irmãos, e todos verem muitos escândalos, mas que Deus nos preserve, queridos irmãos. Deus sempre tem um remanescente, Deus sempre tem aquele que Ele pode contar. Deus sempre tem aquele que vai ser fiel até o fim, né?
Eu me lembro também agora, falando sobre isso, de uma passagem na Bíblia Sagrada que diz que o profeta, acho que era o profeta Eliseu, não, era Elias, se não me engano, era Elias, que ele achava que só tinha ele de profeta, era Elias. Só tinha ele de profeta e ele estava muito desanimado porque ele dizia: eu sou o único, só sobrou eu de profeta verdadeiro. E Deus disse para ele: não, Elias, tu te engana. Ainda tem 7.000 que não se renderam diante de Baal. Então, queridos irmãos, isso é uma esperança para nós. Tem muita gente que ainda não se rendeu diante de Baal. Tem muita gente que se mantém na sua fidelidade com Deus. Fidelidade que eu digo, queridos irmãos, não é a gente viver só de aparência, não, viu? É ter um coração lá dentro transformado, sincero para Deus. Claro que a aparência importa também, a pessoa não vai andar sensual, a pessoa não vai andar se mostrando, né? Preservar o seu corpo, isso também faz parte da santidade. Não andar sensual, não andar indecente, preservar o seu corpo para Deus. Isto é santidade. Mas a santidade que Deus pede de nós começa lá no nosso coração, queridos irmãos. É em tudo, não é só a aparência externa, é tudo, tudo. No nosso falar, no nosso jeito de agir com as pessoas, no nosso caráter, né? A nossa linguagem, as palavras que saem da nossa boca. Cristão não fala a palavra obscena, cristão não xinga palavrão, cristão não tem palavras igual às outras pessoas que não têm Cristo, não. Ele é diferente, irmãos. Ele é diferente, ele é controlado, ele é dominado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque tem o domínio próprio. O fruto do Espírito, né? Uma virtude do fruto do Espírito chamada domínio próprio, que é o quê? É quando a gente domina as nossas vontades da nossa velha criatura. A nossa velha criatura muitas vezes se estourava por qualquer coisa, xingava, brigava, falava palavrão, gritava, enfim. Mas a pessoa que nasceu de novo e que é controlada pelo Espírito Santo, vem à vontade, porque a gente é humano e está nessa carne, mas ele é dominada, né? Antes, quando a pessoa não tinha Jesus, amaldiçoava, praguejava. Agora não, ela abençoa, né? A boca dela tem palavras de bênção, tem palavras de vida, tem palavras para abençoar as pessoas, para ajudar as pessoas, não para derrubar, para abater, mas para levantar. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós, amém? O Espírito Santo habita na minha vida, habita na tua vida, querida irmã. Então te alegra por isso, o Espírito Santo não te deixa sozinho. Ele está contigo aí nessa causa, está contigo nessa dificuldade, está contigo nessa enfermidade, para te dar vitória, para te abençoar, né? Em nome de Jesus, nós sabemos, queridos irmãos, que nós vamos passar por tempos difíceis, mas que o nosso Deus nos dê a cada dia a fé necessária para vencer cada batalha dessa vida e estarmos preparados quando chegar a nossa hora, quando Ele vier buscar a sua igreja por meio do arrebatamento ou quando for por meio da nossa partida deste corpo, que nós possamos estar preparados, amém? Em nome de Jesus, querida irmã, não desanima, persevera na oração, persevera em nome de Jesus e seja abençoado pela bondade de Deus. Em nome de Jesus. Paz do Senhor, beijo no coração.